Ezequiel, capítulo de número 33, versículos de 21 a 33. No ano 12º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrira-se-me a boca, antes de que pela manhã vim ter comigo o tal homem. E uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, no entanto possuiu essa terra. Ora, sendo nós muitos, certamente essa terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto: assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantai os olhos para os vossos ídolos e derramai sangue, porventura haveis de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuís a terra, e possuireis a terra? Assim lhe dirás: assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e os que estiverem em campo aberto entregarei às feras, para que os devorem. E os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberá que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti, como o meu povo. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles com quem canta canções de amor, que tem a voz suave e tange bem, porque ouvem a tua voz, as tuas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Vamos orar outra vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja, ó Deus, porque o Senhor se revela a nós. O Senhor fala conosco. E nessa tarde nós queremos ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz pela tua palavra sendo exposta. Ouvir a tua voz com o teu Espírito falando ao nosso coração, para sermos edificados e transformados. É em Cristo que nós oramos. Amém. Perdão, eu não mudei os textos. O Henderson, obrigado. Uma das coisas que nós mais devemos reconhecer é que há em nós muitos erros. Há em nós muitas coisas que precisam ser transformadas, que precisam de algo chamado como arrependimento. E talvez você ache que arrependimento é uma palavra muito forte, ou talvez você não ache nada sobre arrependimento. Talvez seja uma palavra que virou corriqueira na sua vida. Me arrependi, não vou fazer mais isso. Mas o arrependimento nunca deveria ganhar essa noção na nossa vida. Arrependimento nunca deveria ser para nós algo corriqueiro
Mas arrependimento deveria ser para nós algo constante e importante. Algo que nós podemos praticar todos os dias. Mas não como algo pueril, mas como algo realmente substancial e verdadeiro. José Saramago diz o seguinte: para que serve o arrependimento se isso não muda nada do que se passou? O melhor arrependimento é simplesmente mudar. Arrepender-se não pode ser algo, como eu disse, pueril, mas tem que ser algo de fato e de verdade, envolvendo todo o nosso ser, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, mudando quem nós somos de uma vez por todas, deixando algo para trás para assumir novos posicionamentos. Quando a Bíblia fala de arrependimento, ela fala em dois aspectos. Um aspecto de deixar algo, ou seja, deixar o pecado para abraçar algo em Deus. Um aspecto positivo, ter fé. Arrepender-se, então, deve ser algo constante na nossa vida e verdadeiro. Contudo, diante dos muitos erros e diante das coisas que provavelmente precisam ser mudadas, ou como disse o Rafael, da nossa corrupção, a igreja tem passado por momentos de insensibilidade. Passado por momentos que o seu pecado já se tornou tão comum que nem mais causa tristeza, que nem mais causam desânimo, ou piscam uma luz dizendo: precisamos mudar. A insensibilidade da igreja chegou a um ponto que não mais sentimos problemas em atrasar para um culto. Não sentimos mais problemas em trocar um momento como este por ficar em casa ou ir a uma festa. Chegou a um ponto de que nós não nos preocupamos mais em ler a Bíblia, porque nos tornamos muitas vezes insensíveis. Talvez por causa do secularismo, talvez por causa do ceticismo, não acreditamos mais no poder do Espírito Santo, Ele não pode mais falar conosco. Talvez porque nós buscamos um prazer desenfreado. A igreja boa é aquela que eu me sinto bem, que eu tenho prazer. Será? Talvez porque nos tornamos narcisistas, ou seja, buscamos o nosso próprio eu, as nossas próprias coisas. Lembrando que Narciso foi alguém que olhou o próprio reflexo e morreu de tanto ficar olhando o próprio reflexo. Talvez nós estamos assim. Talvez sejamos pessoas que não se arrependem mais, que se tornaram insensíveis aos erros que cometem todos os dias. Em Deus nós podemos encontrar uma força que irá ou nos transformar em pessoas mais santas, ou nos levará a uma rebelião total contra Ele. Por isso, meus irmãos, nessa noite, como um alerta para a nossa vida, eu gostaria de falar com os irmãos sobre a igreja dos que não se incomodam. A igreja dos que não se incomodam, a igreja dos que não se sensibilizam mais com o pecado. Ezequiel escreveu essas palavras quando o povo estava no exílio. E eu não sei se os irmãos se lembram, mas o povo pôde experimentar um período na Babilônia. E não foi um período de uma viagem turística, não foi um passeio pelos jardins elevados da Babilônia, mas pelo contrário. O rei Nabucodonosor, conta-nos a história, veio sobre o povo e os levou cativos à Babilônia. Os irmãos devem se lembrar, por exemplo, de Daniel.
levado à Babilônia. É a história que se passa em Daniel com Nabucodonosor, com o rei Dário. Os irmãos devem se lembrar do profeta Jeremias, que chorava copiosamente, porque o povo não se arrependia dos seus pecados, e ele via Jerusalém sendo destruída. O povo havia sido levado para a Babilônia, cativo, porque eles tinham adorado outro Deus, ou melhor, outros deuses, no lugar do Deus verdadeiro de Israel. O livro de 2 Reis, capítulos 24 e 25, nos contam quando Jerusalém caiu. Nos contam que o rei Jeoaquim foi contra a Babilônia, foi contra Nabucodonosor. Nabucodonosor então teve uma resposta, veio contra o povo e exterminou Jerusalém, acabou com Jerusalém. 2 Reis, capítulo de número 17, nos conta que Israel foi conquistada pelos assírios. O povo tinha sido levado cativo. O povo não sabia mais qual era a sua terra, porque a sua terra tinha sido tomada, e a sua cidade santa, Jerusalém, tinha caído. 2 Reis, capítulo de número 24, versículos de 14 a 17, fala de Nabucodonosor levando cativa toda a nobreza de Jerusalém, e entre eles, Ezequiel. Ezequiel foi um dos profetas levado neste período para exílio. E Ezequiel, neste período de exílio, foi um dos maiores reformadores do povo. Olhe na sua Bíblia, capítulo 2 do livro de Ezequiel, versículos de 1 a 7, diz assim: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as tuas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ezequiel foi convidado por Deus a falar maravilhas e a falar juízos de Deus ao povo, enquanto eles estavam no exílio. E uma das coisas que marca o livro de Ezequiel é que o exílio era consequência do pecado. Os sofrimentos que o povo passaria estavam apenas começando. Jerusalém, assim como todas as outras esperanças do povo, seriam derrubadas, para que eles lembrassem que a única esperança está em Jesus, está em Deus. Ezequiel é um livro que mostra um povo rebelde, que precisava aprender com o profeta e com aquilo que Deus falaria com eles. Por isso, a igreja daqueles que não se incomodam, nela prevalece a vontade própria. Nela prevalece a vontade própria. Olha o versículo de número 24 da sua Bíblia. Filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era só um, no entanto possuiu essa terra. Ora, sendo nós muitos, certamente essa terra nos foi dada em possessão. Os judeus
estavam tão ligados à sua própria vontade, que eles já tinham se esquecido dos seus erros. Eles já tinham se tornado insensíveis aos seus erros. E eles estavam se achando, lembrando que Abraão, uma só pessoa, ganhou a terra prometida. Nós, como povo, com certeza Deus nos dará a terra. Com certeza Deus será por nós. Esqueceram dos seus pecados e não deram ouvidos à sentença de Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 7, versículo 23 e 24, fala que o povo passaria pelo exílio e seria destruído. O povo não estava mais aceitando as advertências do profeta, e estavam começando a caçoar dele. Ezequiel, capítulo de número 20, versículo de número 49, diz que: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é ele proferidor de parábolas, ou seja, não é ele proferidor de historinhas bobas? Não estavam mais acreditando em Ezequiel. O povo, obstinado pela sua vontade própria, concentrados em si mesmos, estavam ignorando que Jerusalém havia caído. Estavam ignorando o seu pecado e a sentença de Deus para o seu pecado. O Senhor então pronuncia a sentença novamente, versículo de número 28. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. O orgulho do seu poder. Ou seja, aquilo que vocês acham que vocês podem, vocês não podem. Ezequiel estava falando a um povo que não estava se incomodando com o seu pecado. Estavam insensíveis, obstinados pelas suas próprias vontades. Mas João diz que as vontades do homem passam, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, será que como o povo de Israel nessa época, nós muitas vezes ficamos obstinados pela nossa própria vontade? Será que há momentos que nós negligenciamos a vontade de Deus em lugar da nossa própria? Será que nós caímos em algo que se chama antropocentrismo, ou seja, colocamos a nossa vontade, o nosso ego, o homem no meio de todas as coisas? Será que há momentos assim? Será que há momentos que nós pensamos que a vontade de Deus deve ser feita em lugar nenhum e a nossa deve ser feita? Será que há momentos que nós pensamos que Deus é quem está a serviço de nós mesmos e não nós a serviço dele? E ficamos obstinados pela nossa vontade, ao ponto de dizer: Abraão era um só. Agora nós, povo eleito, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, sou filho de Deus. Deus será contra mim, mas somos insensíveis ao pecado que cometemos. E ficamos obstinados por nós mesmos. Nossas intenções são reveladas quando nós nos apegamos muito à nossa vontade. Começamos a notar quem nós somos e quão egoístas somos. E quanto precisamos de Deus e ouvir as palavras do profeta Ezequiel. Palavras que apontam o pecado, mas que também trazem correção para a nossa vida. É momento de arrependermos e não ficarmos numa religião da vontade própria. Mas a igreja dos que não se incomodam, nela também prevalece a curiosidade e as circunstâncias. Olha o versículo de número 30. Quanto a ti, ó filho do homem,
Os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Antes Ezequiel era alguém ignorado. Mas o povo começa então a dar ouvidos a um pouquinho ao que Ezequiel diz. E o versículo de número 30 diz isso. Diz que o povo vai atrás de Ezequiel. Contudo, eles não vão atrás de Ezequiel para ouvir realmente algo que possa transformá-los. Mas eles querem ouvir de Ezequiel algo que vai beneficiá-los. A curiosidade e as circunstâncias milagrosas conduziriam o povo a uma espiritualidade momentânea, baseada em êxtases, milagres e profecias. O que Deus está falando a Ezequiel é: o povo tem te procurado e tem ansiado ouvir o que você fala, mas não porque eles querem se transformar, não porque eles querem se arrepender, mas porque eles querem benefícios. Vinde ouvir qual é a palavra que procede do Senhor. Corações ambiciosos. Não há aqui a negação das vontades próprias, mas há apenas curiosidade e circunstancialmente a busca pelo Senhor. Quando me apraz, eu busco. Quando não me apraz, eu me afasto e chego até a zombar. O culto não é visto mais como um serviço a Deus, mas um atendimento ao cliente. Encher os estômagos quando os corações estão vazios. Encher os olhos de coisas maravilhosas sendo feitas, quando na verdade a espiritualidade é rasa e bate um vento e leva. Meus irmãos, isso aconteceu outra vez. João capítulo de número 6, versículo de 26 a 27 diz: vós me procurais não porque vistes os sinais, mas porque enchestes o estômago. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo pão que permanece até a vida eterna. Meus irmãos, muitas vezes nós buscamos aquelas igrejas por curiosidade. Ali há milagres, ali há poder, ali parece que o Espírito fala de uma forma sobrenatural. Mas ali fala a palavra de Deus corretamente? Ali é pregado de forma fiel e corajosa o que as Escrituras dizem? Ou eu venho a essa igreja porque o espetáculo é bonito, porque as circunstâncias me trazem, estou passando por dificuldades, então eu vou à igreja. Não que isso seja errado, você pode vir à igreja quando você passa por dificuldades, mas você não deve ir embora dela quando as dificuldades acabam. Pelo contrário, se alegre junto com os irmãos, também nas felicidades. Não sejamos crentes circunstanciais e que buscam a Deus só por curiosidade, por maravilhas, por sinais, mas nós devemos buscar a Deus por quem Ele é, pela verdade que habita nele, por aquilo que Ele fez na nossa vida em Cristo Jesus, e porque Ele pode transformar a nossa vida de uma vez por todas. Não sejamos uma religião de curiosidade e circunstancial. A igreja dos que não se incomodam, nela também prevalece a hipocrisia. Versículo de número 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como o meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só ambicionam lucro. Na igreja daqueles que não se incomodam, que não se sensibilizam com o pecado, nela prevalece a hipocrisia. O que é ser hipócrita?
é o ato de fingir ter crenças, ideias e sentimento que você talvez não possui. E talvez você faça isso de modo inconsciente. Talvez você viva uma vida de cristão sem ser de fato cristão. Talvez você viva uma vida de hipocrisia sem perceber que é uma vida assim. Porque talvez você já tenha se tornado insensível ao pecado. Havia muita gente nas pregações de Ezequiel. O texto diz que eles fazem como o povo de Deus. Se assentam em torno do profeta, ouvem a voz do profeta, ouvem a pregação do profeta, mas não praticam o que o profeta diz. Grande mobilização. Aos olhos humanos, são grandes eventos, mas aos olhos de Deus, são pessoas que não estão realmente sendo transformadas pelo poder do Espírito. Deus, que sonda e conhece os corações, pede de nós transformação real e não insensibilidade. Tiago, capítulo de número 1, versículos 22 a 24, diz assim: Tiago 1, 22 e 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Talvez nós sejamos homens como Tiago diz. Chegam na frente do espelho, contemplam, mas quando saem do espelho já esqueceram o que contemplaram. Talvez você venha à igreja dominicalmente, senta, ouve a palavra, mas quando sai daqui, a palavra ficou aqui também. E não coloca em prática aquilo que ouve. Com a boca professam muito amor, mas com o coração só ambiciona lucro. O texto diz que com a boca professam muito amor, mas com o coração só buscam o que lhe é agradável. Outra versão vai dizer que com a boca eles professam a Deus, mas no seu coração só ambicionam sexualidade, só ambicionam aquilo que é da carne. Eles adaptam a verdade pronunciada e bíblica ao seu estilo de vida. E talvez nós sejamos parecidos ao povo de Israel nessa época. Ouvimos da Bíblia só aquilo que nos agrada. O que não nos agrada, a gente começa a mudar. Começa a ler de forma diferente. O pregador X diz isso. Judas, versículo 16 diz: a sua boca vive propagando grandes arrogâncias, são adulações dos outros por motivos interesseiros. Uma pergunta que eu lhes faço é: reconhecemos sempre nossa imagem de pecadores e nossa dependência de Deus? Porque se nós reconhecermos a nossa imagem de pecadores, totalmente depravados e longe de Deus, nós nunca teremos uma vida de hipocrisia, mas teremos uma vida que sabe que depende totalmente de Deus e do Espírito Santo que habita em nós. Meus irmãos, que a nossa fé não seja de aparência, que a nossa fé não seja apenas da boca para fora, mas seja de corações rendidos e rasgados diante do Senhor. Como diz o profeta Joel, que nós não rasguemos somente as vestes, mas rasguemos o nosso coração diante de Deus. Por último, a igreja dos que não se incomodam, nela prevalece o ócio. Versículo de número 32. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem a voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem
em prática. Meus irmãos, o que é ócio? Ócio é o extremo de não trabalhar. Ou também dá para se entender como um lazer, diversão, descanso. E essas coisas não são erradas. Ter prazer, ter descanso, ter diversão, não é errado. Deus quis assim quando no 7º dia Ele descansou. Mas o problema é quando nós somos tão ociosos e deixamos de fazer aquilo que Deus nos comissionou a fazer. Quando deixamos de ser verdadeiramente crentes e trabalhar pela obra. A igreja talvez tenha se tornado um anestésico para a alma, um escapismo. Vou à igreja, lá eu consigo ficar tranquilo, suave, e ninguém vai perguntar o que eu devo ou fazer ou mandar o que eu devo fazer. O trecho que nós lemos de Ezequiel expõe essa triste realidade. O povo enxergava Ezequiel como uma fonte de entretenimento para preencher uma tarde ou uma noite ociosa. Canções de amor, belas palavras eram ditas por Ezequiel. Voz suave e tange bem, músicas bonitas aos ouvidos. Será que algo mudou hoje? Talvez nós sejamos como este povo, que vamos à igreja porque os pastores falam bem, as músicas tocadas pela equipe de música são maravilhosas, que coisa linda, a guitarra hoje estava maravilhosa, mas será que os nossos corações estão realmente dispostos a trabalhar e serem transformados por Deus? Meus irmãos, que nós não nos enganemos com igrejas que produzem entretenimento e diversão, quando na verdade nós deveríamos estar atentos à palavra de Deus. Arrependermos do nosso pecado e pararmos de ser guiados pela vontade própria, pelas curiosidades e circunstâncias, pela hipocrisia e pelo ócio. Meus irmãos, a igreja dos que não se incomodam não é algo presente só em Ezequiel, mas é algo presente na nossa vida também. Talvez nós sejamos pessoas assim, pessoas guiadas pela vontade própria, guiadas pelas circunstâncias, pela curiosidade, guiadas pela hipocrisia, guiadas pelo ócio. Mas a boa nova é que há como nós mudarmos isso. Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 11, diz-lhes, Deus está dizendo, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque é vez de morrer, ó casa de Israel. Sabe qual é a boa nova de tudo isso? Que apesar de nós sermos muitas vezes uma igreja que não mais se sensibiliza pelo pecado, Deus está gritando e dizendo para nós, converta-se, arrependa-se, porque tão certo como eu vivo, eu posso fazer você viver em comunhão comigo para todo sempre. O profeta Ezequiel é o mesmo que diz, eu tirarei o coração de pedra e vos darei coração de carne, te darei um coração novo, um coração vivo, para poder adorar ao Senhor. Meus irmãos, que nós não sejamos uma igreja do ócio, nem da vontade própria, nem da hipocrisia, e nem da curiosidade das circunstâncias, mas sejamos uma igreja da vontade de Deus, guiados pela fé, guiados pelo amor genuíno a Deus, e vida genuína a Ele,
e uma igreja ativa no trabalho do Senhor, na missão que Ele nos deu. Vivamos para a glória dEle. Tudo é para Ele. A glória eternamente. Amém.